Ok, podemos começar? Sim. Então, boa tarde a todos que estão aqui ao vivo, ou você que está vendo a gravação posterior. Hoje a gente vai falar de um filme, Shakespeare in Love. O filme é de 1998. Você vê aqui até jornais da época, né? Ele, aliás, foi um tempo bem especial para o cinema, né? É da mesma época é do mesmo período do Good Will Hunting, que foi traduzido como O Gênio Indomável, né? E a Insurreição do Star Trek, Jornada nas Estrelas, A Insurreição, que é outro filme da época também que, né, chamava bastante audiência. 98, provavelmente a maioria de vocês não estavam nem nascidos. Eu estava nascido, eu me lembro de eu ter assistido esse filme na Globo, se eu não me engano, um bom tempo atrás. Então, sobre o que é esse filme? Ele fala sobre o grande autor William Shakespeare, dramaturgo William Shakespeare, que, enquanto jovem, está sem ideias para as suas peças, quase sem dinheiro, e encontra uma mulher ideal, idealizada, no caso, no qual ela o inspira a escrever uma de suas mais famosas peças. Isso aí evoca muito a figura das musas inspiradoras, né? A ideia grega de musa inspiradora, são deusas, são deusas, qualquer coisa parecida, que de alguma forma que ajudam nas artes, né? São 8 no total, uma já dava na poesia, outra na escrita, esse tipo de coisa. Ganhou 7 Oscars, né? Nós temos melhor atriz no papel principal, melhor atriz coadjuvante, melhor writing screenplay, que é roteiro, direção de arte, de costume, que é de fantasia, de figurino, também o melhor com trilha sonora, certo? Aliás, isso aqui, eu tô falando só de Oscar, que você for ver, é muita coisa de verdade que ele chegou a ganhar na época também, né? Nós temos esse enorme elenco, tá aí o elenco até segurando, junto com a direção, segurando os Oscars. Tem umas questões, vamos lá. A maior parte do elenco é baseado em personagens históricos, né, como o próprio William Shakespeare, que o Joseph Fiennes fez, ou a Judi Dench como a Rainha Elizabeth I, o Ben Affleck como Ned Alley, Rupert Everett, que está como Christopher Kit Mallory, ou Geoffrey Rush como Philip Henslow. Todos esses personagens históricos, né? Alguns personagens eles não são exatamente históricos, são personagens de algumas peças que foram trazidos para o filme, mas como estou falando de personagem histórico, vou passar para a professora Sandra, que falará um pouco sobre a história dele. Vamos lá, Sandra. Boa tarde, então, quem está aqui chegando, né? Quem, como o Pedro falou, for assistir a gravação. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui nessa parte, minha tela foi? Tá compartilhando? Tá sim. Tá. Então, aqui, o Pedro já apresentou, né, toda a parte dos Oscars, do filme fez um grande sucesso. Um dos motivos de termos escolhido ele, pelo alcance que o filme teve. Uma coisa que eu achei muito interessante nas pesquisas, ele teve um custo na época de 25 milhões, e nas primeiras semanas de bilheteria e durante um certo período, ele chegou a algo como 250 milhões de arrecadação. Então, um filme bem grandioso, né? Em elenco, em arrecadação, em bilheteria e tudo mais. Da parte histórica, para chegar nos personagens que o Pedro falou, a gente tem a Inglaterra, ela faz parte da chamada Grã-Bretanha, composta do País de Gales, da Escócia, essa parte amarela que aparece aí no mapa. Se a gente for chamar de Reino Unido, inclui um quarto país, que é a Irlanda do Norte. E toda essa região do Círculo Maior é chamado de Ilhas Britânicas, são ao todo 5.000 ilhas, sendo que essas duas que aparecem, né, tanto a Irlanda do Norte como a República da Irlanda, são as maiores. A época que a gente está dizendo isso, Londres, aqui na parte da Inglaterra, é que se localiza tanto o ambiente do filme, como todo o reinado da Elizabeth. Agora, quanto a Elizabeth, ela nasceu, né, em 7 de setembro de 1533, falece em 23 de março de 1603.
ela tem uma vida relativamente longa. Se a gente calcular, dá uns 69 anos. Para a época, isso é um feito, né? De reinado, ela teve 45 anos de reinado. É a primeira mulher a assumir, não a primeira, na verdade a segunda, porque a irmã dela teve um reinado breve um pouco antes. E como que é esse modelo do reinado dela? O que a gente precisa aí para fazer uma localização? Ela é filha do Henrique VIII, que aparece aqui à esquerda. O Henrique VIII, ele dá início a uma família chamada Tudor. E a família Tudor se encerra com a Elizabeth. Ela não se casa, ela é conhecida como a Rainha Virgem, e por não ter nenhum herdeiro direto, né, biológico, a linhagem vai passar para um primo de uma outra família Stuart. E como que chega essa família Tudor ao poder? Ela vem de uma longa sucessão de alguns conflitos. Um primeiro conflito externo, está aqui do lado esquerdo, foi a chamada Guerra dos 100 Anos, na verdade, 116 anos, quando o rei Eduardo da Inglaterra queria anexar a França. Os franceses reagiram, da longa disputa entre os dois, o resultado é que continuaram países independentes. Isso enfraqueceu a Inglaterra, e após 2 anos, terminou a guerra com a França, cada território continuou independente, houve uma disputa interna, chamada de Guerra das Duas Rosas. 30 anos de conflito interno, duas famílias muito poderosas, que como resultado juntaram as duas famílias. Henrique VII, da família Lancaster, da Rosa Vermelha, com Isabel ou Elizabeth, da família York, da Rosa Branca. O filho deles, que é o Henrique VIII. Esse Henrique VIII, que é o pai da Elizabeth. Um pouquinho bem rápido da parte de estrutura. Se fortalece o nacionalismo, após tantos conflitos, a parte de manufatura e economia vai ter um up. Mais à frente, a questão da revolução agrícola, a tradição têxtil e um problema religioso que se arrastou por um longo tempo, uma vez que o Henrique VIII mudou a religião oficial da Inglaterra. Era até uma das perguntas do quiz, né? A religião oficial da Inglaterra é a Igreja Anglicana, criada pelo Henrique VIII, com a aprovação do parlamento. Então esse é o ambiente que a gente vai encontrar o Shakespeare. Aí um pouquinho mais à frente, só para fazer uma referência rápida. A Elizabeth atual, ela não tem um parentesco direto com a Elizabeth I que a gente está falando do filme. Mas se for procurar 10 gerações atrás e 400 anos atrás, há uma certa linhagem pelo lado da família Stuart. Então, quando alguém fala Elizabeth II, é mais uma homenagem e referência a Elizabeth I, e não uma linhagem ou parentesco direto. 10 gerações é muito tempo, né? E como que funciona hoje? Lá na época da primeira Elizabeth, era um absolutismo, ela tinha plenos poderes, mesmo com o órgão de parlamento. Hoje existe um primeiro-ministro, o nome dele é Boris Johnson. A rainha, ela assume a chefia do Estado, enquanto o primeiro-ministro é o que de fato governa. E por quanto tempo fica um primeiro-ministro? O tempo que o parlamento, tendo uma maioria, fazendo uma indicação, mantenha esse primeiro-ministro no cargo. Então não existe um tempo fixo. E a cada 5 anos é previsto eleições para o parlamento. O que o povo faz é escolher o parlamento mantém o primeiro-ministro. E onde entra aí a ideia da rainha? Ela convoca uma guerra, ou ela aprova algumas medidas, mas ela não interfere. Ela representa o país e não o governo. Voltando para Elizabeth I, né, que é o caso, e só para fechar essas questões, além da forma de monarquia constitucional que tem agora, a gente já conhece a forma de república, se fosse referir ao Brasil. E como podem ser os sistemas de governo? Eu posso ter um presidente, combinando com uma monarquia ou com uma república, e eu posso ter um parlamentarismo, que é um modelo anterior de um primeiro-ministro escolhido para governo. E como que eu posso ter os estados ou a representação? Eu posso ter um estado unitário, um exemplo seria a Suíça, ou uma federação, no caso o Brasil e os Estados Unidos. E os regimes de governo?
eu posso ter tudo isso combinado num sistema de democracia, que é a participação, ou num sistema de ditadura. Essas questões a gente amplia num próximo vídeo, ou se ficar dúvida depois, é só fazer a pergunta, tá? Só para ter uma ideia dos países hoje e como eles estão localizados dentro desse contexto. Ainda existem monarquias absolutistas, como foi da Elizabeth I, na Arábia, né? Omã, Brunei, Catar, Suazilândia. E algumas monarquias constitucionais, além da Inglaterra, Espanha, Bélgica, Austrália, Suécia, Japão. E república, o restante, né? Uma outra coisa aqui, aí a gente volta só para começar a falar do filme de novo. Se eu tenho um rei e é uma monarquia absolutista, esse rei e essa rainha está acima de todos. Abaixo, os outros nobres, o rei pertence à nobreza, mas ele tem um cargo de hierarquia. Ao lado, a igreja anglicana, subordinada ao rei, porque foi criada pelo Henrique VIII e isso é decretado por lei. Abaixo de todos, o povo. Na sequência, uma imagem da Elizabeth I, né, na época, e o filme vai tentar manter esse visual. Tanto que essa forma de roupa, cercando ali o cabelo, em volta do pescoço e tudo mais, o pessoal chama de colar elisabetano, né, em relação a ela. Na liberdade artística, o filme colocou um pouco mais de plumas, penas, joias e mudou um pouco as cores. Outra coisa aqui que a gente vai tendo do filme, é muito retratado o luxo, o pessoal que faz parte da corte, que cerca a rainha. Há burgueses dentro desse grupo, e eles se diferenciam muito pelos ambientes que frequentam e pelas roupas que eles usam. Isso é muito comum, né? A aristocracia ou a elite, cada um junto com seus pares. O filme vai tendo uma série de cenas muito luxuosas, riquíssimo em figurino, né? A figura central da rainha. Esse ambiente, por exemplo, o ambiente do baile, há um colorido para dar toda uma estética na cena, as danças são danças bem diferentes das atuais, então tudo isso é muito bem retratado no filme. Há um pouco mais de uso de vermelho e púrpura, não é uma cor tão usada além da realeza, por ser tecidos e tingimentos muito caros para a época. Outra coisa que o filme vai mostrando, as relações sociais, como que a nobreza e a elite se mantêm. Aqui vai ter, no personagem, ele é um comerciante muito rico, que negocia a compra na verdade, o casamento, né, com a protagonista, com a Lady. E o que eu separei foi para que vocês percebam o ambiente. É uma sala, de fato, de alguém de muita posse. Uma mesa de madeira maciça, um chão de madeira, provavelmente carvalho, janelas muito amplas, arejadas. Isso contrasta, quando a gente procura num filme, qual é a moradia do pobre, da população. Outra coisa dos casamentos. São casamentos arranjados, ou seja, a mulher ela não tem nenhuma decisão, escolha, e ela passa a ser propriedade do marido. Tudo que ela leva de posses, dote ou recebe de herança vai ser do marido, ele administra. Isso só mudou no século XX, e aqui a gente está no século XVI, então por mais aí de 400 anos, entre o filme e a mudança, a mulher ela é propriedade, e tudo que ela leva também passa a ser propriedade do marido. O filme romantiza um pouco, né? Ela tenta quebrar isso. Cheguei no personagem, Pedro. O Philip, ele de fato é um empresário, ele cria ou passa a dirigir o Teatro das Rosas, ou Casa das Rosas, por isso que depois vira Teatro Rose. Foi encontrado um diário onde ele anotava tudo, gastos, elenco, figurino, e isso é um achado arqueológico, na verdade um achado histórico muito importante, porque após a família da Elizabeth, acabou a dinastia com ela, vem uma segunda família Stuart, e depois da família Stuart, a Inglaterra entrou numa fase rápida de república,
Os republicanos, eles eram contra os teatros. Eles destruíram muita coisa da época, fecharam e demoliram muitos prédios. Então, ter um documento dessa época e do Philip é muito importante para tentar resgatar a história. O Teatro das Rosas, ou Teatro Rose, não é o primeiro. O primeiro teatro, Casa de Espetáculo, é desse James Burbage. Eram casas um pouco diferentes daquela forma de teatro grega que a gente fala lá no começo de história, porque o espaço geográfico necessita outras adaptações. O grego, ele utilizava as encostas das montanhas, dos planaltos, e fazia ali ao ar livre. Outra coisa que a gente vai ter, antes das casas de teatro, há grupos que eles fazem o que é chamado de man-baby, entre os espaços internos ou pátios das tavernas e hospedarias, vão apresentando peças. Então, há todo um trajeto e percurso. Há algo como 8 casas de espetáculo, comentando sobre isso. Há alguns soldados, há vários servos, não aparece tanto cavaleiros ou senhores, mas essa seria uma estrutura simplificada da época ali da Elizabeth, da época do Shakespeare. Como que isso está no visual? Para uma Londres de aproximadamente 300 mil habitantes, é uma Londres consideravelmente povoada, a força da polícia e dos soldados, ela é uma força permanente e incisiva. Não há essa questão do moderação, ou direitos civis, ou direitos humanos. A autoridade era a autoridade policial. Havia, sim, uma certa tolerância em relação a nobres e uma certa tolerância em relação aos artistas das companhias de teatro. Quando eles saíam a caráter ou saíam uniformizados, raramente eles eram presos. O filme vai mostrar um pouco disso quando o Philip é levado para saldar uma dívida. Então, esses homens que estão usando roupas escuras, eles são funcionários da rainha. Uma outra característica da época, a Elizabeth, ela fazia com que as pessoas usassem, os seus funcionários, roupas escuras ou em tons mais neutros. Quem usava colorido era ela, o destaque era ela. Então, seus funcionários não tinham muita liberdade de escolha no figurino. Na sequência, só reforçando essa coisa da violência, o filme mostra uma cena de uma romantizada, é óbvio, não é um filme realista, é uma liberdade artística, né? E se fosse mesmo para a época, o Philip teria levado uma forma mais agressiva ali de interrogatório. Depois a gente vai tendo. Eu separei essa cena porque há pouco pobre no filme, não é o destaque. Se for perceber, tem um muro margeando a parte da água. Lembra, a gente está falando de ilhas, e aí há todo um caminho à volta do muro, onde a cidade se protege e se concentra. Os pobres também são romantizados, na real seriam pessoas muito mais magras, roupas muito mais gastas, mas por se tratar de um filme, e um filme com uma leitura artística, o pobre parece mais simpático aí. Mulheres trabalham muito, essa questão do mercado vai aparecendo. Aqui é a entrada do teatro. Ao fundo, à frente da entrada do teatro, algumas barracas. O filme está mais ou menos pegando o final do século XVI, quase século XVII. Havia muito comércio de rua, como a gente conhece hoje dos ambulantes, barracas, a parte da tenda, a proteção da mercadoria. E esse tipo de comércio de rua foi herdado após as cruzadas. Então, há mais ou menos ali uns 200 anos, a cidade renasce, o comércio de rua vai ganhando espaço, e a partir disso vão tendo as casas de espetáculo. Depois no filme, na sequência, uma cena de um local interno. Aqui é para contrastar com o luxo da corte. Percebam que há homens na cena, raramente você encontraria uma mulher numa taverna, né, num local de bar. Todos são iguais, todos colocam ali os seus anseios, as roupas são muito mais simples do que aquele ambiente de corte, de estética, até os copos são rústicos de madeira, o pão sobre a mesa, tem um escudo na parede.
São ambientes pouco arejados e pouco iluminados. Observe que tem uma janela mais ao fundo à direita. Então, há aqui uma reconstrução histórica bem interessante do que provavelmente foi isso há 400 anos atrás, né? Na sequência, um outro personagem histórico, como o Pedro comentou, né? Eles vão fazer parte de companhias de teatro. Essas companhias são possíveis porque entra em cena financiadores. Os financiadores começaram na Itália e eles são chamados de mecenas. Quem financia esses grupos de artistas pratica o mecenato. E aí, entre esses grupos de artista e esse mecenato, vai ter uma companhia chamada Homens do Almirante, ou Homens do Soberano. Homens porque as mulheres eram proibidas, né? Não temos mulheres aí nas equipes de artistas por lei, por mais que o filme coloque uma protagonista. Destes homens, o Ned Aller, ou tem uma outra pronúncia do nome, variações do nome dele, ele era uma espécie de Tom Cruise da época. No filme está aparecendo aqui, né? Uma outra variação do nome dele. Aí Pedro me ajuda a pronunciar. Ele nasceu em 1º de setembro de 1566, falece, tem uma vida relativamente longa, né, 60 anos, em 25 de novembro de 1626. Com certeza a Elizabeth viu ele atuando e o Shakespeare e ele chegaram a trabalhar juntos. Há relatos de parceria e uma série de outras coisas, mas aí tem a parte do Pedro, do Shakespeare. Voltando às companhias de teatro. Os homens fazem os papéis de mulher, então separei uma cena só para reforçar, né, essa questão. Não temos, então, mulheres fazendo os seus próprios papéis. Em geral, se contratavam rapazes, que tinham uma voz ainda que não estava num timbre mais grosso, e sim uma voz ainda de jovem, né, juvenil, para não precisar fazer nenhuma postação ou entonação diferenciada. Quanto ao público, era muito barato ir ao teatro e uma das poucas atrações ali, tirando o mundo da corte, atrações que fossem acessíveis aos pobres. Então nós temos na entrada do teatro e do filme uma camada bem variada e numerosa dessa população, desse grupo não tão privilegiado. O espaço dentro desse teatro podia ter até 2.000 pessoas, alguns deles, e eles tinham um espaço aberto, isso é muito curioso. Nesse espaço aberto, por questões de iluminação, as peças eram encenadas apenas durante o dia. Se alguma cena tivesse referência a uma peça noturna ou um evento noturno, isso era incluído na narrativa ou na encenação. Aqui os pobres ficavam de pé, não há banheiro, não há bebedouro, circulavam ambulantes vendendo comida, amendoim, circulavam batedores de carteira e era um local bem aglomerado. Eles participavam, interferindo, ou aplaudindo, ou vaiando, ou até jogando objetos, jogando comida nos atores, se eles não gostassem da peça. Eu tinha que agradar e manter o suspense. Há uma arquibancada, um pouco mais cara, dá para perceber que a população ali está um pouco mais acomodada. E há a parte do camarote, que não é um local de privilégio para ser visto e nem ver a peça, mas é um local de privilégio pelo preço e para quem queria ficar um pouco no anonimato. Nessa parte dos camarotes, o filme mostra algumas pessoas da nobreza ou da burguesia, pela roupa, as joias na mão desse senhor, a mulher toda pomposa, com vestido mais diferenciado do que aquelas mulheres lá do lado da ponte, de roupas de trabalhadoras. Na sequência, o teatro não tem grandes recursos para a época, a questão da troca de cenário ela é muito modesta. Se você for perceber aqui ao centro, o que serviria de mesa é também o cenário para o Romeu e Julieta até o final da peça. Então vai muito da habilidade dos artistas. Lembrem que alguns participam de companhias e essas apresentações elas não duram muito tempo, em questão de dias. 3 a 4 dias já se trocavam as peças. Eles ensaiavam bastante para a peça ficar um tempo curto em duração. Depois a gente tem aqui
aparece no teatro de forma muito discreta, coberta, e depois ela se revela, né, durante o filme, a rainha, a Elizabeth. Provavelmente isso tenha acontecido. Na prática, o teatro ia ao castelo, né, ia até a rainha, e não a rainha saindo do seu local de conforto e privilégio. Mas não podemos descartar aí na liberdade artística que a rainha tenha de fato assistido uma das peças ou várias peças da sua época. Ela foi uma incentivadora muito grande das obras de arte. Aqui, só para reforçar, a protagonista faz parte da liberdade artística do diretor do Shakespeare in Love, não teríamos mulheres, e nem seria uma encenação de Romeu e Julieta nesse modelo. Sim, o diálogo, sim, toda a questão, né, de posicionamento, mas seriam dois homens atuando. E o Romeu e Julieta, ele vai acabar trazendo uma leitura também bem contemporânea do que ele foi feito na época, que é a questão do amor romântico, do amor que transcende a morte, do amor que tudo vence, mesmo não estando nesse mundo. E depois disso, para encerrar, eu separei a cena que o protagonista assina, né, William Shakespeare, para colocar a marca dele, e a assinatura do Shakespeare mesmo é muito próxima, é essa daqui que aparece na tela de vocês. Há muito de história, só que a gente combinou de fazer uma divisão, então vou deixar agora e passar a bola para o Petro. Vou parar aqui, fique à vontade. É bom que a letra do... Eu me sinto um gênio vendo a letra do Shakespeare, porque a letra é tão ruim quanto essa assinatura, mas enfim. Obviamente é um filme, e obviamente ele tem um monte de coisas que são poéticas, né? Quem tiver interesse, há uma série, um reality show britânico chamado Surviving a Day in the Victorian Era. Ele está totalmente em inglês, obviamente, e ele é retratada a Londres da época vitoriana, no qual os participantes, eles fazem parte dessa casta mais baixa da sociedade, então eles têm que trabalhar para conseguir o dinheiro, e aliás, a produção não dá comida para eles, tem que comprar a comida com o esforço do trabalho, como você vê aí, estão limpando as ruas da cidade, né? É bem interessante que aí mostra, assim, uma era vitoriana bem fiel ao que era, né? Mas vamos lá conversar aqui. Deixa eu puxar meu slide. Vamos conversar sobre esse rapaz aqui. Quem foi William Shakespeare de verdade, né? Bem, primeiro, ele nasce dia 23 de abril de 1564, ele vai morrer no 23 de abril de 1616. Sim e não, e são datas aproximadas. A data da morte é certeza, certo? A data de nascimento é o seguinte: geralmente, na época, né? A época você batizava uma criança 2 ou 3 dias depois. Então, ele foi batizado dia 26. Os ingleses puxaram para o dia 23 de abril o nascimento porque coincide com o dia de São Jorge, que é padroeiro da Inglaterra. Então, eles puxam essa data de nascimento para coincidir com esse dia especial para eles. Ele é o terceiro filho, né, de John Shakespeare e Mary Arden. O pai dele é um luveiro, ele faz luvas. A Mary Arden é uma herdeira de terras. Né, ele vai se casar com Anne Hathaway. Aliás, tem uma atriz chamada Anne Hathaway. Eu não lembro com quem que ela casou, não lembro o nome do marido dela. E o marido dela é a cara do Shakespeare, inclusive, e ela é a cara da própria Anne Hathaway. Ele tem alguns filhos, né, como você vê aqui, alguns, a maioria, acho que coisa da época, né, nem todos sobreviveram. Tanto é que um dos filhos dele chama-se Hamlet, é o nome que, aliás, ele vai usar numa das peças, né? No caso da Hamnet, mas Hamlet também é uma forma dinamarquesa desse nome. E quem eu estou falando exatamente? William Shakespeare, ele é conhecido mais por suas peças, mas ele foi um ator também, foi um poeta, foi um dramaturgo, criou mais de 5.000 palavras da língua inglesa, usando questões de sufixo, prefixo, ele transformava algumas palavras que eram substantivos em verbos, esse tipo de coisa. Durante a época de temporadas, ele criava suas peças. Durante a Peste Negra, ele escrevia sonetos, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Entre as peças nós temos as tragédias históricas e comédias. Tecnicamente, há outras formas de você colocar isso,
né? Tem gente que acredita em mais categorias, mas essa aqui é a forma mais comum, né, de colocar. Vamos seguir aqui. Tá no lugar errado. Este é o fólio. O fólio, esse aqui é o original. Em vida, ele nunca publicou nada, né? As leis da época não cobriam algumas questões sobre direitos autorais. Então, qualquer um podia escrever sobre qualquer coisa e reivindicar e vender para si mesmo, como se ele tivesse escrito. Então, para se preservar, Shakespeare não escreveu, ele escreveu, mas não publicou nada. Este fólio é de 1617, ele é um dos fólios originais, e foi feito depois que ele venha a falecer. Esse tem todas as peças, o canone, né, shakespeariano, tem todas as peças aí. Eu tenho uma versão do fólio, obviamente não é uma edição histórica nem nada, é uma edição já moderna, que é essa aqui, né, que vem com todas as peças. Tá em inglês, porque em português é um absurdo, né, de valor isso aqui. Vamos continuar aqui. Por que se lê Shakespeare? Shakespeare é um dos pilares da literatura, né? Junto com esse aqui do meio, Cervantes, né? Miguel de Cervantes, que vai escrever o Don Quixote de la Mancha. O terceiro é o Dante Alighieri, que escreve o Inferno de Dante. E esses três, por que são considerados pilares da literatura? Eles moldam o pensamento ocidental, né? Assim como outros que, aliás, vou deixar até uma crítica aqui. Se Machado de Assis não fosse latino-americano, se não fosse brasileiro, provavelmente ele estaria aqui também, né? Machado de Assis é de uma genialidade tão grande quanto, né? Mas vamos manter aqui. Esse aqui é um dos maiores críticos literários da nossa época, Harold Bloom. Ele é o que se chama de bardólatra, né? Uma pessoa que admira o Shakespeare de forma absurda, e ele escreveu sobre Shakespeare, inclusive. Ele acredita que Shakespeare ajuda a formar a noção de indivíduo no Ocidente, né? Para você ver a importância que se tem, né? Tanto é que tem essa pequena questão dela aqui, que Shakespeare não vai nos tornar melhor, não vai nos tornar pior, mas ele pode nos ensinar a nos ouvir quando nós falamos conosco, né, com nós mesmos. Ele pode ensinar como nós aceitamos as mudanças em nós e nos outros. E às vezes, até de uma forma final de mudança. Ler Shakespeare é ler um clássico, né, e clássicos, eles não envelhecem, né? Eu vou falar até mais sobre isso depois. Mas vamos falar o teatro. Esse aqui é o The Globe Theatre. Como eu disse, as leis da Inglaterra, à época, não eram tão precisas quanto a propriedade, né? Esse teatro, ele está no lugar original, não obviamente já foi restaurado várias vezes, não é exatamente o mesmo teatro ainda, mas o que acontece, esse teatro, ele era um teatro do Shakespeare, né, da posse dele, era onde ele encenava as suas peças, e não era dele. Esse teatro, originalmente, ele ficava rio abaixo, não lembro o nome do rio agora, que fica na Inglaterra. Ele ficava rio abaixo, ele pertencia a uma outra companhia de teatro. Essa companhia saiu de férias, ele pegou a companhia dele, desmontou o teatro e levou o rio acima, onde ele montou novamente. E até então não havia lei para isso. E é assim que ele ganhou um teatro, é assim que ele construiu um teatro, roubando o teatro dos outros. Ele ainda são encenadas peças nesse teatro, The Globe Theatre. Se você vê, ele é bem fiel ao que está apresentado no filme, né? Você vê a forma dele, no qual tem essa participação direta do público, olha aqui embaixo, né? E a parte de cima, os camarotes destinados às pessoas com mais dinheiro, né? E quando se fala de Shakespeare, se fala de como ele escrevia. Ele escrevia usando uma técnica chamada iambic pentameter, o pentâmetro iâmbico. O que é isso? É uma métrica que ela envolve você escrever como se você estivesse ouvindo a batida de um coração. Então, as palavras
fracas, não tônicas da língua, elas começam e as tônicas vão logo em seguida. Então, se vê sílaba por sílaba. E assim você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total de verso por 10 sílabas. Então, por exemplo, aqui se leria, lido da seguinte forma. When I do count the clock that tells the time. Isso no soneto 12. E se você vê até na prosa, né, no caso da peça, do Hamlet, é a mesma forma. Oh, that's too solid, flesh would melt. Então, algumas coisas interessantes, por exemplo, por isso, muito por que se criou palavras, né? Por que você colocou coisas, né, a mais, e se alterou palavras para poder encaixar nesse âmbito, né, nesse pentâmetro iâmico. Se você vê against, é de against, mas se colocasse um A aqui, ia ser mais uma palavra, mais uma sílaba apagada, e obviamente não ia fazer esse som, né, ao final. Ele é diferente, os sonetos, aliás, o soneto de língua inglesa é diferente do soneto da língua portuguesa, né? Aqui você vê a esquema de rimas está por cor, então ele rima a primeira, a terceira, a segunda e a quarta, né? E por aí só muda no final, que as duas últimas rimam entre si. Né? Se você vê algumas palavras aqui, elas têm uma pronúncia que era da época, tipo love e remove, hoje não fazem essa sonoridade, né, essa sonoridade rítmica, de ritmo, mas na época fazia. Tem algumas palavras que elas foram alteradas para que pudessem fazer essa rima, que é o caso de fixed. Então ele está colocado como fixed, para dar certinho 10 sílabas, e algumas mudaram a forma do soneto. Né? Se você ver, tem 11 sílabas essas de azul. Obviamente a outra rima tem 11 sílabas. Ele tinha muito dessa coisa também, de essa liberdade de alterar muita coisa da forma como era, né? Liberdade criativa, né, se diz. Se você vê um soneto em português, ele tem 2 quartetos, 2 tercetos, né? E a forma de rima é bem diferente do soneto em inglês. É o mesmo soneto lá da outra página, e aqui o clássico do soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes, né? Você vê que ele tem uma forma, o primeiro com o quarto, o segundo, o terceiro, e por aí vai. Ok, o que, além de soneto, que era só escrito na época da Peste Negra, foi escrito durante a época da Peste Negra, nós temos, da forma mais tradicional, 3 formas de peças. Nós temos tragédias, comédias e peças históricas, certo? As tragédias são as mais conhecidas, elas vêm muito da influência grega, né? São personagens que se matam, personagens que se mutilam, ou que matam um aos outros, lembrando que Hamlet, todo mundo morre menos uma pessoa, só Horácio, que é o amigo que fica vivo, Otelo mata Desdémona enforcada, Macbeth, esqueci o nome do cara aqui, mas mata o rei, Romeu e Julieta, enfim, eles se matam uma pessoa no meio do caminho, Romeu mata um cara no meio do caminho, esse tipo de coisa. Temos as comédias morrem menos pessoas, tá? Fiquem calmos. Algumas morrem pessoas, como o caso da Tempestade, mas elas morrem bem menos pessoas do que as tragédias. E históricas. Por que históricas? A professora Sandra estava até falando sobre isso. Temos a questão de mecenato, né? A rainha pessoalmente pagava os Merrymen, que essa trupe do Shakespeare, para encenar peças. Então ele encenava, criava peças baseadas em pessoas que eram da dinastia dela, o Henrique VIII, o Ricardo III. Algumas pessoas ainda separam as peças romanas, que é o caso de Júlio César, das peças britânicas, né, que foram essas pagas. Ele também não tinha medo de alterar as peças, né? Se você vê Hamlet, quando ele fala mal dos dinamarqueses, quando a rainha da Dinamarca vai assistir, ele corta essa rainha da Dinamarca, não. É uma prima do rei, que ela é dinamarquesa, ele corta essa parte para que ela não se sinta ofendida, esse tipo de coisa, então ele alterava muitas coisas, e é muito engraçado. Até hoje, dificilmente alguém pega uma peça dessa inteira e não mutila, porque você vê um Hamlet demora umas 4 horas para ser colocado inteiro, né, dentro de um teatro. Então as pessoas mutilam muitas partes, e ele mesmo fazia isso, né, é uma coisa comum.
Ok. Nós temos 410 filmes e versões de TV das peças de William Shakespeare, fazendo o autor mais filmado em qualquer língua, né? Se você vê na Movie Database, temos 1.500 filmes, né? Incluindo alguns que estão sob produção ainda, que não foram lançados. O primeiro é de 1899, que é o King John. Então é muito filme. Inclusive tem algumas coisas muito interessantes. Temos um diretor chamado Akira Kurosawa, um diretor magnífico, um diretor japonês, e ele fez as suas versões. Ele é um apaixonado por Shakespeare, ele fez as suas versões. Né? Então ele fez um filme chamado Throne of Blood, que é a mesma história de Macbeth, The Bad Sleep Well, a ideia dos maus dormem bem, que é a mesma história de Hamlet, e Ran, que é o mais recente, que é o King, que é baseado em King Lear. Aliás, esse filme, Ran, é uma obra-prima que merece ser assistida. Só filme? Não. É pouco usado ainda, essas tragédias, essas comédias, em outras mídias, mas nós temos alguma coisa. Nós temos Elsinore, que ele é um jogo baseado na peça de Hamlet, que tem alguns outros personagens que são emprestados de outras peças, né? No caso, você controla talvez a personagem mais apagada de todas as peças de Shakespeare, que era Ophelia, né, que seria uma namorada, uma prometida de Hamlet, e que ela consegue voltar ao passado e tentar impedir menos mortes o possível. E, logicamente, já vai descobrindo que, aos poucos, vai descobrindo que é impossível. Todo mundo praticamente morre sempre. Temos jogos de tabuleiro baseados nas peças de Shakespeare, assim como um card game brasileiro, né, que é o Shakespeare Sonhos de um Bardo, também com os personagens. Só isso? Não. Como é literatura clássica? O que é uma literatura clássica? É uma literatura que você lê, relê, e ela faz sentido. Não importa quanto tempo passe, quantas vezes você irá lê-la, ela ainda faz sentido na sua cabeça. Toda vez que você lê, você descobre algo novo. Né? E por que se fala, por que se descobre algo novo? Por que se fala isso? Os personagens, as coisas são colocadas de tal forma que sempre, em qualquer lugar do mundo, são representadas. São coisas que representam a nossa vida. São peças sobre vingança, sobre amores que dão errado, né? Obviamente, o amor shakespeariano não é um amor que nós conhecemos no século XXI. Lembrando que Romeu e Julieta, aliás, até a professora Sandra pode falar melhor sobre isso do que eu. Não dá para cometer o erro de ver com uma visão anacronista das coisas, né? Ele é um vitoriano, então ele vê o amor de uma forma completamente ridícula quando você vê filmes com peças que nem A Megera Domada, no qual ele tem que domar uma mulher para conseguir casar com ela. Romeu e Julieta não é bem uma história de amor, é uma história sobre poder, né? Afinal, eles se conhecem numa quinta-feira, todo mundo tá morto. Não, se conhecem no domingo e na quinta-feira tá todo mundo morto, né? Isso não é uma história de amor, né? Mas ele traz coisas tão importantes que qualquer um consegue se identificar. Por isso que, se você pensa, o pensamento oriental, asiático no caso, né, japonês, ele é tão diferente do nosso, em muitos quesitos, mas mesmo assim, um diretor japonês olha e fala, não, é igual o que nós pensamos. Então, ele consegue se adequar, essa narrativa ela se adequa a muitas coisas. Tanto é que essas histórias são fáceis de ser transpostas para outras questões. Se você vê Hamlet, por exemplo, um jovem cujo pai é morto, o tio toma o trono no lugar e ele busca vingança junto de seus amigos, nada mais é do que o Rei Leão, né? Fica a crítica à Disney. Toda vez que aparece a Disney eu tenho que criticar, me desculpem. Mas, obviamente, a Disney pasteuriza tudo, ela torna tudo bonitinho, com um final interessante, né? Que Simba continua vivo e o Hamlet simplesmente morre também na peça, né? Aliás, é muito engraçado, os dois amigos de Hamlet, que é Guildenstern e Rosencrantz, eles são adaptados como Timão e Pumba, só que na peça os dois são enforcados a pedido do Hamlet com uma frieza absurda, né?
ou The Taming of the Shrew, A Megera Domada, que, aliás, virou também uma novela na Globo, não lembro o nome, mas alguém deve lembrar de Petrúquio, né, que esse nome é bem peculiar. E essa peça também conta o quê? A história de duas irmãs, uma bem prendada à época, obviamente, pensando-se à época, né? Então a pessoa cozinhava, bordava, e ela... O cravo é rosa, muito obrigado. Exatamente essa. Vocês veem que também novelas não são meu forte, né? Assim como o Disney. Então, essa moça prendada, e tem a irmã mais velha. A irmã mais velha, ela não quer saber de se casar de jeito nenhum, né? E a tradição da época, ela apenas poderia se casar, a irmã mais nova apenas pode se casar, que já tinha até pretendente, se a irmã mais velha casasse. Então, por isso que eles encontram um cara que vai fazer o quê? Que vai domá-la, né? Esse gênio intempestuoso dela, né? Eu sei que vocês estão pensando, vocês leitores do século XXI, nós leitores do século XXI, pensamos, é horrível, sim, é horrível. Exatamente, é muito horrível. Mas tem um filme que muita gente gosta que é a mesma história. 10 Coisas que Eu Odeio Sobre Você é a mesma história. Uma mulher que não quer saber do cara e o cara fica forçando ela até conseguir ficar junto, né? Temos mais? Temos Romeu e Julieta, a história preferida de amor, que não é uma história de amor, é uma tragédia ainda, mas vamos pensar, duas pessoas que não podem ficar juntas por serem de famílias rivais, né? Tem um filme bem novo com esse mesmo enfoque, que é Warm Bodies, que foi traduzido, acho que é Meu Namorado é um Zumbi, se eu não me engano, né? Eu sei que é um choque, mas é exatamente isso, duas pessoas que não podem ficar iguais e que acabam encontrando o amor, né? No caso, um deles já está morto, né? Aliás, o filme é péssimo, não assista. E por onde devo começar? Pedro do céu, você mostrou um livro gigante, eu devo começar lendo isso? Não, não deve. Né? Há muitas formas de começar, você pode começar com um filme. Né? Você pode começar, aliás, a Netflix tem uma versão de Macbeth que é muito boa. Né? Mas você quer começar a ler? Tem várias formas. Vamos até abrir minha câmera aqui, que eu separei. Há livros de bolso, que nem esse aqui, com traduções até que boas. Esse aqui é o A Tempestade. Comprei no sebo, R$10. Vamos fazendo já todo jabá, né? Se você vê livro de bolso, baratinho, sempre tem os montes. Tem versões em inglês. Eu tenho essa do Macbeth aqui. Interessante dela, por quê? Versão em inglês vai ser mais difícil? Vai. Hoje um americano médio ou um inglês médio não consegue ler mais Shakespeare por causa do tipo de palavreado que ele usa. Porém, ela é inglês moderno e essa aqui é uma versão para estudantes. Então ela tem um vocabulário limitado. Então quem está começando inglês, procura por esse tipo aqui. Isso aqui é da Domino's, mas a Penguin também tem esse tipo de livro. Isso aqui é da Oxford University Press, tem bastante também em sebo. Não sei se os sebos estão abertos. Tem versões como essa. Essa aqui é uma versão mais encorpada, que a minha é uma edição bilíngue. Tem diversos autores, diversos tradutores, diversos tradutores que cada um enfoca uma forma, né? Melhor Fernandes faz um Hamlet completamente teatral. Tem uma pesquisadora da USP, não lembro o nome dela agora, não vou conseguir lembrar, uma doutora, que ela fez uma tradução magnífica, para mim a melhor tradução até agora. E o que eu recomendo? Para todo mundo que é jovem, né, eu recomendo Sonhos de uma Noite de Verão. Tem um filme bem antigo também, mas se quiser assistir, fica à vontade. E recomendo porque ele é um atrativo para jovens, né? Fala de dois casais que vão para uma floresta, encontram um fauno, aquela figura mitológica, né, grega, e esse fauno, sátiro. Sátiro é o grego, se não me engano, fauno é a versão romana. Então encontram um sátiro, e esse sátiro encanta os casais e eles acabam fazendo uma troca de casais. Então o A vai com o B vai com o A e por aí vai. Né? E é muito bom, né? Alguém até colocou no chat que é muito bom, né? Este é um bom começo, porque eu, por enquanto, todos os alunos que eu indiquei, todos gostaram desse aqui. Romeu e Julieta, obviamente,
Você pode ler como uma peça romântica, o tio aqui não vai brigar, sem problema nenhum. E Hamlet, né, que é uma vingança terrível, é morto para tudo que é lado, e é de uma frieza, né, absurda. Né? Se você já viu o Rei Leão e chorou, prepare-se para ficar chocado com Hamlet. E, da minha parte, é isso. Né? Sandra? Oi, voltei. Pode falar. Não, acho que de história sempre tem muito, né? Não queria aprofundar na parte política para chegar algumas coisas da enquete, por que Elizabeth não se casou, não comentei aqui, mas creio que alguns deles saibam. Então, o filme, a nossa ideia sempre foi despertar o interesse deles, né? Nesse bate-papo, eu acho que agora é o espaço deles. Vocês têm perguntas? Bonitinhos? Eles sempre ficam tímidos, né? Eu vou aproveitar e fazer uma reclamação aqui. É uma maldade colocar um professor com pouca experiência como eu, logo depois de um professor experiente, né? A pessoa se sente completamente pressionada. Né? Eu vou falando tudo afobado, enfim. Ai, ai. Então, bonitinhos, alguma pergunta? Curiosidade da Elizabeth, curiosidade. O que o Pedro comentou, né, de anacronismo. É quando a gente faz uma análise histórica e desloca ela no tempo. Se for pensar Shakespeare hoje ele seria um homem misântropo, misógino, sexista e machista. Então, nada muito atraente. Mas tem que se pensar ele há 400 anos atrás, o que tinha de regra, qual era o papel da mulher, né? Esqueceu o Então, antissemita, o Mercador de Veneza. antissemita ainda, assim. É engraçado pensar isso. A Inglaterra já não tinha judeus há muito tempo. Daí eles foram expulsos da Inglaterra. Ele nunca viu um judeu na vida dele, mas ainda faz uma peça antissemita. Ele consegue. É mais ou menos uma memória coletiva, né? Que vai ficando do estranho, do outro, e aí isso é incorporado na parte cultural. Então, não dá para olhar o Shakespeare por esses valores atuais do século XXI, do espaço da mulher, da questão da equidade, porque na época não era. O fato da Elizabeth ter sido rainha não alterou em nada a situação das mulheres. E por isso que ela não se casou. Se ela tivesse se casado, ela passaria a ser propriedade do marido. Não importa que ela foi filha do Henrique VIII. Ela chegou a fazer várias alianças, ter alguns pretendentes ali muito interessantes, mas era só promessa. Promessa que manteria o reino em flerte com os pretendentes. Né? Ela foi muito habilidosa. Eu acho que é isso, Pedro. Caso eles queiram depois fazer pergunta, ou como vai ficar no YouTube, deixar perguntas nos comentários, a gente fica à disposição. Ok. Tudo bem. Alguém, bonitinhos, querem pelo menos pelo chat, ou dar um tchau? Temos uma celebridade assistindo, quer comentar alguma coisa, Simone? Eu quero já dizer que foi muito bom estar com vocês nesse final de tarde. Já quero deixar o convite para a próxima semana, para o nosso encontro, para falarmos um pouquinho de Ariano Suassuna, né? Para o Alto da Compadecida, na semana que vem. E muito obrigada a vocês, então, pela oportunidade de estar aqui, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. E o Alto da Compadecida, Suassuna, comédia, é tudo de bom e muita qualidade. Quem sabe Suassuna um dia vai estar ali do lado do Panteão com Machado de Assis, né? Bem provável, né? É isso. Então a gente vai dando tchau para vocês. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Pro. Obrigada, professor.